jogo está interrompido. E aí eu pergunto, o policiamento passa por essa pessoa toda e tudo bem, né? Colabore com o Santos Futebol Clube. Não atire objetos no campo e não invada o gramado. O Vaden já fez o relatório e ele tem que fazer com mais detalhes pela nova Lei Geral do Esporte, vai fazer amanhã dando mais detalhes. E imediatamente um auditor do STJD já se manifestou dizendo que vai pedir a interdição sumária, o que impediria, inclusive, já domingo, o jogo com o Flamengo lá. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Fly Geral TV na área. No vídeo de hoje, é lógico que a gente vai falar sobre essas cenas lamentáveis. Corremos risco de não ter a partida no domingo, mas o mais provável é que tenha essa partida de portões fechados, seja na Vila Belmiro ou seja em outro estádio, porque as cenas que a gente viu colocam em risco a vida dos atletas que estão dentro de campo, independente deles serem ali do Corinthians ou do Santos. Em relação ao mercado da bola, vamos atualizar a situação do Hugo Souza, que já deu ok para sair do time do Flamengo, do Santos, que o Flamengo não vai liberar o Santos por qualquer valor, e também do Alan, que o Filipão já declarou. Quiser sair, ok, que saia. E vamos falar também tudo sobre Flamengo versus Bragantino, com a possibilidade do Bruno Henrique ser titular. Essas e outras vocês encontram agora aqui na sua Fly Geral TV, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação rubro-negras, sem condições do Flamengo conseguir jogar ali com o Santos, com a torcida do Santos no estádio. Mesmo não sendo lá na Vila Belmiro, o vandalismo, a brutalidade que a torcida do Santos fez contra o Cássio do Corinthians, goleiro do Corinthians, e contra os jogadores também do Santos, são inenarráveis. É lamentável essa cena. A gente em 2023 vê a torcida jogar bomba e mais bomba dentro do gramado. Então, para mim, o Diogo Lemos, que é do Conselho do Flamengo, está corretíssimo em falar que não tem como adiar o jogo, porque muita gente tem falado sobre adiar a partida, e também não tem condições da gente jogar tranquilamente, sabendo que tem torcedores do Santos, e alguns deles que fizeram aquelas cenas lamentáveis na partida de ontem contra o Corinthians, no mesmo estádio onde vai estar Flamengo jogando contra o Santos. Adiamento, não temos condições. Disputamos 3 competições. O nosso calendário já está mais do que espremido. Para mim, o mais correto é interditar a Vila Belmiro ou colocar, mesmo que seja na Vila Belmiro, com portões fechados. O presidente do STJD, ele já declarou que vai pedir a interdição imediata da Vila Belmiro. Mas isso não adianta. Aí o pessoal diz, não, vai ter que adiar o jogo porque o Santos não tem tempo hábil para fazer em outro estádio. Ele que se vira, o Flamengo, que não pode ser prejudicado nessa situação. Para mim, o mínimo que pode acontecer é não ter torcida. Queria muito saber a sua opinião, mas as cenas que a gente viu ontem, né? O goleiro Cássio ali no meio das bombas, cara. Se pega uma bomba daquela ali, é risco de vida pro jogador. Os torcedores do Santos ameaçando invadir o gramado. A polícia teve que fazer um círculo lá no meio de campo e os jogadores se tremendo todo do Santos lá no meio. E na hora deles saírem, mais bomba em cima dos jogadores. É nesse tipo de ambiente que a gente tem que colocar os nossos jogadores, que lembrou muito bem o Diogo Lemos, o elenco mais caro da América. Então, bem complicada essa situação, que o STJD decida isso o mais rápido possível. Agora, adiamento de jeito nenhum, porque a gente tem o nosso calendário para poder cumprir, a gente não pode ser prejudicado por uma brutalidade de uma outra torcida. Complicada essa situação, para mim tem que punir os torcedores principalmente, mas também punir o Santos, porque o Santos está ali dentro de campo e os torcedores representam ali o time. Mesma coisa que aconteceu com o Flamengo, na final da Sul-Americana, se eu não me engano, que o Flamengo ficou jogando ali sem poder ter a torcida, com portões fechados durante alguns jogos. Para mim, no mínimo, 5 jogos com portões fechados para o Santos. Eu queria muito saber a sua opinião, o que vocês acham dessa situação? Será que é cabível não ter torcida do Santos? O Santos tem que jogar sem torcida? Tem que ser interditada a Vila Belmiro? Ou pode jogar com torcida, mas que seja em outro estádio, tipo Morumbi, sei lá, Pacaembu? Então, a opinião de vocês é muito importante, coloca elas aqui, porque me deixou perplexo as cenas que a gente viu ontem
E aí a pressão vai estar toda ali nos jogadores do Santos. Não vai ser uma partida fácil para o Flamengo no domingo. E que seja domingo essa partida, porque outra data vai ficar muito complicado para o time do Flamengo. E falando sobre o mercado da bola, agora a gente vai falar sobre o futuro do goleiro Santos, do goleiro Hugo Souza e também do Alan do Atlético Mineiro. Vamos começar pelo Hugo Souza. Segundo o Vene Casagrande, o Hugo Souza já deu o ok, quer ir jogar no Estoril, lá de Portugal. Só que a proposta do Estoril é praticamente uma piada, né? Empréstimo do goleiro Hugo Souza, com o Flamengo pagando parte do salário e um valor baixo para eles poderem comprar no final do empréstimo. Então isso aí realmente não agradou o Flamengo. O Flamengo fez uma contraproposta, né, para o Estoril pagar o salário integral e um valor bem mais alto em relação ali se eles quiserem comprar o Hugo Souza do time do Flamengo. Então a contraproposta para mim está correta do time rubro-negro. A gente também não pode dar o jogador e ainda ficar pagando o salário dele. É complicada essa situação. Falando sobre o goleiro Santos, o Atlético Paranaense ele quer a volta do goleiro Santos. Só que o Flamengo pagou 15 milhões de reais pelo goleiro. E o Sampaoli vê nesse goleiro um goleiro bem experiente. A gente sabe que o Matheus Cunha está jogando ali como titular mais para a diretoria do Flamengo, para a comissão técnica. Ainda é uma aposta por ser um goleiro muito novo, mas está mandando muito bem. Mas mesmo assim, o Flamengo quer contar com o goleiro Santos pela experiência que o goleiro tem. E agora chegando o Agustín Rossi, provavelmente o Santos vire a terceira opção. Mas o Flamengo também, assim como o Hugo Souza, não vai dar de mão beijada o goleiro Santos, até porque a gente pagou um valor muito alto por esse goleiro. E falando sobre o Alan, o Filipão chegou no Atlético Mineiro, ele falou, ó, se o jogador não quer ficar aqui, que saia. As negociações já estavam acontecendo, eu não quero jogador que não queira estar aqui. A negociação é entre Flamengo e Atlético Mineiro, eu não vou me meter em relação a isso. Mas eu preciso de um jogador para substituir caso ele saia. Então, galera, é isso. Tentei resumir da maneira mais rápida e mais tranquila para vocês em relação ao mercado da bola. Complicado, né? Eu queria saber muito a sua opinião sobre o Hugo Souza. Vocês pagariam um pedaço ali do salário dele para ele ir para o Estoril de Portugal? Em relação ao Alan, continuariam insistindo no Alan? Porque parece realmente que o Alan vai vestir o vermelho e preto nessa temporada de 2023. Muitos dizem que quando sair esse balanço desse ano de 2023, a dívida do Atlético Mineiro já esteja acima dos 2 bilhões de reais. Lembrando para vocês que os mecenas querem a venda do Alan de qualquer jeito, porque o Atlético Mineiro, eu nunca vi um clube brasileiro tão endividado quanto o Galo Mineiro, que está agonizando em relação às finanças. Então, sua opinião é muito importante, coloque ela aqui embaixo do vídeo, porque eu respondo a todos vocês. Nação rubro-negra, graças a Deus, é hoje que vai voltar o nosso amado e querido Mengão. Não aguentava mais ficar sem ver os jogos do Flamengo. Parece semanas mortas quando o Flamengo não entra em campo. E para essa partida, a gente pode ter o Bruno Henrique como titular. Esse jogo vai ser transmitido com exclusividade pelos canais Premier. E essa partida acontece ali num horário meio diferente, né? Para quinta-feira, às 9h30 da noite, bem tarde. Esse jogo, a gente deve entrar em campo com a seguinte escalação. E lembrando que o Palmeiras perdeu, então a gente tem uma ótima chance, uma chance de ouro para poder se elevar ali na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Abre o olho, Botafogo. Estamos chegando, mas precisamos fazer a nossa parte nessa partida dificílima que a gente vai ter hoje, devido ali a alguns prováveis desfalques por causa dos jogos das seleções, né? Ia falar seleção brasileira, mas nossos atletas também servem a outras seleções. Vamos lá para a provável escalação passada pelo Coluna do Fla. No gol, o Matheus Cunha. Na zaga do Flamengo, a gente vai ter provavelmente Fabrício Bruno, ao lado do Davi Luiz e Léo Pereira. Wesley na lateral direita, no meio, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta. E aí, no ataque, Bruno Henrique ao lado do Pedro, já que o Bruno Henrique está 100%. Mas também o Everton Cebolinha pode entrar nessa função. Então, vamos aguardar. Estou aqui, ó, cruzando os dedos para a gente poder ver o Bruno Henrique como titular novamente. Bruno Henrique que está 100%, está na ponta dos cascos. Já perdeu aquele medo, né, de disputar bola, de ir nas bolas, tá correndo como se não houvesse amanhã, e eu tô torcendo muito realmente pro Bruno Henrique estar dentro de campo. Essa partida, conforme eu já falei no começo dessa matéria, vai ser uma partida dificílima contra o Bragantino. Bragantino lá é bem complicado pra gente conseguir vencer, mas temos capacidades, o time treinou bastante tempo, apesar desses desfalques, acredito eu que a gente vai vencer
pelo placar mínimo, 1-0. Para mim, tá excelente com o gol do Pedro. O seu palpite é muito importante, coloca ele aqui embaixo do vídeo. Bom jogo a todos. E se o Bragantino estiver jogando fechadinho, vamos explorar ali as laterais do campo, né, pra gente fazer aqueles cruzamentos, porque o Pedro é bom cabeceador. E se não der esses caras ficarem muito entrincheirados, também é bom a gente chutar de fora da área. Vamos ver qual é o Flamengo que vai entrar em campo depois dessa semana, mais de uma semana de treinamento do Sampaoli. E torço para que a gente veja um Flamengo melhor, principalmente na parte física, do que foi antes dessa parada da data FIFA. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntão. Tenha uma quinta-feira abençoada e graças a Deus que voltou os nossos jogos do nosso amado e querido Mengão. Fique com Deus, até a próxima e fui!